Fala, meus compatriotas! Esse vídeo está sendo feito em homenagem ao educador e filósofo brasileiro pernambucano Paulo Freire. Paulo Regis Neves Freire foi um educador pernambucano que nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade do Recife. Foi alfabetizado pela mãe, que o ensinou a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal da casa da família. Com 10 anos de idade, a família mudou para a cidade de Jaboatão. Na adolescência, começou a desenvolver um grande interesse pela língua portuguesa. Com 22 anos de idade, Paulo Freire começa a estudar Direito na Faculdade de Direito do Recife. No ano de 1947, foi contratado para dirigir o Departamento de Educação e Cultura do SESI, onde entra em contato com a alfabetização de adultos. Em 1958, participa de um congresso educacional na cidade do Rio de Janeiro. Neste congresso, apresenta um importante trabalho sobre educação e princípios de alfabetização. De acordo com suas ideias, a alfabetização de adultos deve estar diretamente relacionada ao cotidiano do trabalhador. Desta forma, o adulto deve conhecer sua realidade para poder inserir-se de forma crítica e atuante na vida social e política. No começo de 1964, o governo federal lança a Campanha Nacional de Alfabetização e cria para coordená-la a Comissão de Cultura Popular, sob a presidência do educador Paulo Freire. O objetivo da campanha é disseminar pelo território nacional o método Paulo Freire, desenvolvido pelo Movimento de Cultura Popular em Pernambuco, testado em vários estados do Nordeste e levado a Rio, São Paulo e Brasília pelo Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. O governo João fora atraído pelos impressionantes resultados obtidos pela pedagogia do oprimido. Foi assim que Freire designou seu método. Nas experiências de Angicos e Mossoró, que é o Rio Grande do Norte, e João Pessoa, Paraíba. Em Angicos, 300 cortadores de cana foram alfabetizados em 45 dias. Na presidência da CCP, Freire prepararia as bases de um amplo programa nacional, fazendo o levantamento do número e da localização dos analfabetos. São 20,4 milhões de pessoas de 15 a 45 anos em todo o território nacional. E a montagem de cursos de preparação para os professores. Em 21 de janeiro de 64, Jango anunciaria o Programa Nacional de Alfabetização. Logo após o golpe militar, que aconteceu em 31 de março de 1964, o método de alfabetização do Paulo Freire foi considerado uma ameaça à ordem pelos militares. Acusado de subversão e preso durante 72 dias, partiu para o exílio no Chile, onde trabalhou durante 5 anos no Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária. Nesse período, prestou consultoria educacional para governos de países pobres, a maioria no continente africano. Freire ainda passou por Estados Unidos e Suíça. Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, foi lançada em 1969. Nela, ele detalha o seu método de alfabetização de adultos. Em 1980, Freire retorna ao Brasil e se filia ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Durante a prefeitura de Luiz Erundina, em São Paulo, exerceu o cargo de secretário municipal de educação. Depois deste importante cargo, onde realizou um belo trabalho, começou a assessorar projetos culturais na América Latina e África. Nos anos seguintes, escreveu 2 livros considerados fundamentais na sua obra: Pedagogia da Esperança, em 92, e A Sombra desta Mangueira, em 95. Freire lecionou na Unicamp e na PUC de São Paulo, e também recebeu o título de doutor honoris causa por 27 universidades, além de homenagens e prêmios internacionais. Em 2012, foi criada a lei que declarou Paulo Freire patrono da educação brasileira. Paulo morreu em 2 de maio de 97 em São Paulo, vítima de um infarto agudo no miocárdio. O método Paulo Freire de alfabetização foi inovador na época porque não utilizava o sistema de cartilhas de alfabetização. Isto é, ao invés do aluno aprender as letras a partir de sons e letras parecidas, como a viúva viu a uva, o professor deveria identificar antes o universo vocabulário do estudante. A partir desse vocabulário, o professor deve estabelecer conexões. No caso de Paulo Freire, que ensinava lavradores, os exemplos são enxada, plantação, feijão. Assim, o sistema de letra e de sons devem fazer parte do dia a dia do aluno, ajudando ele a assimilar a letra com a fala. Tais considerações foram inovadoras, pois a figura do professor deixou de ser o centro de conhecimento em uma sala de aula
já que o universo do aluno passou a ser considerado como válido para o processo de ensino. Essa ideia é chamada de dialogismo, que é um diálogo entre o professor e o aluno para que o aprendizado seja mais efetivo. Além disso, a proposta freiriana tem 3 etapas: investigação, tematização e problematização. Na primeira, investigação, o professor identifica quais são as palavras e os temas centrais da vida do aluno. Na segunda, de tematização, o professor deve buscar o sentido social dessas palavras e desses temas, auxiliando o aluno a tomar consciência sobre o mundo em que vive. Por fim, a última etapa é a da problematização, em que o professor e o aluno devem superar uma visão mágica do mundo em que vivem, para adquirir outra que seja crítica, capaz de transformar o contexto vivido pelo aluno. Referência mundial em qualidade do ensino, a Finlândia conta desde 2007 com um espaço dedicado a discutir a obra do educador brasileiro. O Centro Paulo Freire Finlândia fica na cidade de Tampere. Há centros de estudos semelhantes, todos batizados com o nome do educador. Eu vou até ter que ler aqui porque é muito país. Na África do Sul, na Áustria, na Alemanha, na Holanda, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá. Na Suécia, Freire é lembrado como um monumento público. Na Alemanha, o método Paulo Freire é utilizado atualmente para a integração de refugiados no país e também na orientação de pessoas que trabalham com pacientes com Alzheimer, e também foi usado como um modelo de aprendizagem no jardim de infância. E para finalizar, até saindo um pouco desse negócio sistemático, formal demais, só dando informações, eu trago uma frase do Paulo Freire: todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. É como eu sempre falo, não existe ignorância absoluta, ou seja, desconhecimento absoluto, e também não existe a sabedoria absoluta, o conhecimento absoluto. Ninguém tem todas as respostas, mas também ninguém sabe de nada. Você sempre sabe de alguma coisa, você sempre tem algo a ensinar para alguém. Por consequência, temos sempre algo a aprender. E eu ouso aprofundar um pouco esse tema com uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele diz que há 3 passos para o sucesso, há 3 caminhos para o sucesso. O primeiro é ensinar o que se sabe, isso é generosidade mental. O segundo é praticar o que se ensina, coerência ética. E o terceiro é perguntar o que se ignora, isso é humildade intelectual. Você ensinando o que sabe, você está espalhando o conhecimento. Você praticando o que você ensina, você está sendo coerente. Se você não praticar o que você ensina, o que você fala, isso é hipocrisia que chama. E perguntando o que se ignora, você está admitindo, tendo conhecimento, a humildade de que não sabe de tudo. Tem sempre algo a aprender. Então eu deixo essa reflexão aí com vocês. Foi isso o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu!